Esta máquina foi projetada para vencer uma guerra. Mas primeiro, ela tentou matar o homem enviado para testá-la. Em 25 de setembro de 1942, o tenente-comandante Sam Porter estava na cabine de um Vought F-4U Corsair, sentindo o balanço do porta-aviões USS Sangamon sob ele. A Marinha dos Estados Unidos apostava tudo naquele avião. Ele era a esperança de superar o zero japonês e mudar o rumo da guerra no Pacífico. Porter era um dos pilotos mais experientes da frota, mas quando alinhou para o pouso, sentiu que algo estava terrivelmente errado. Do seu assento, ele não conseguia ver o convés. O nariz do avião, com mais de 4 metros de comprimento, se erguia à sua frente como um muro, bloqueando a visão de tudo o que importava. Ele não via o oficial de sinalização que o guiava, não via os cabos de aço que deveriam pará-lo, nem a barreira de emergência que poderia salvar sua vida. Ele estava voando às cegas, guiando uma máquina de 2.000 toneladas em direção a uma pequena plataforma de aço que se movia no oceano. Mesmo assim, ele seguiu as ordens. As rodas atingiram o convés com um impacto brutal que sacudiu cada osso do seu corpo. E então, aconteceu o impensável. Os amortecedores, projetados para absorver o choque, o devolveram com uma força violenta. O Corsair saltou de volta para o ar como se tivesse atingido um trampolim, passando por cima de todos os cabos de parada. Por um triz, ele conseguiu acelerar e evitar o desastre. A segunda tentativa foi pior. A terceira, aterrorizante. Após o quarto pouso, Porter desligou o motor, suas mãos tremendo de uma forma que ele nunca havia experimentado. Ele desceu da cabine e caminhou diretamente até os oficiais de avaliação, o suor escorrendo pelo seu rosto. Sua mensagem foi curta e devastadora. Aquele avião iria matá-lo. A arma maravilhosa da Marinha, o caça mais rápido que a América já tinha construído, não era uma arma. Era uma armadilha mortal. E ninguém sabia que o problema havia sido criado por uma única decisão, feita meses antes em uma prancheta de desenho. O homem por trás daquela máquina era Rex Basel, o engenheiro-chefe da Vought. Ele não era um engenheiro comum. Era um gênio autodidata, um homem que construiu sua reputação resolvendo problemas que outros consideravam impossíveis. Em 1938, a Marinha dos Estados Unidos lhe apresentou o maior desafio de sua carreira. Eles queriam um caça que pudesse operar em porta-aviões e que desafiasse as leis da física. Precisava atingir a maior velocidade possível, mas também ser capaz de voar a menos de 110 km por hora sem cair. Tinha que carregar armamento pesado, ter um alcance de 1.600 km e suportar a violência de pousos e decolagens em um convés de aço. Basel analisou as especificações e tomou uma decisão que selaria o destino do avião. Se a Marinha queria velocidade, ele lhes daria a maior velocidade que a engenharia permitia. Todo o resto, conforto, facilidade de pilotagem, até mesmo a visibilidade do piloto, seria secundário. Para alcançar essa velocidade, ele precisava de potência. E ele escolheu o motor mais potente que existia, o Pratt & Whitney Double Wasp, um monstro de 18 cilindros e 2.000 cavalos de potência, o dobro do que qualquer outro caça tinha na época. Nenhum avião de combate havia sido projetado em torno de um motor tão gigantesco. Esse motor colossal criou um problema imediato. Ele exigia uma hélice com mais de 4 metros de diâmetro. Em um avião convencional, as pontas da hélice atingiriam o convés durante o pouso. A solução óbvia, um trem de pouso mais longo, o tornaria fraco e propenso a quebrar. A solução de Basel foi radical e brilhante. Ele projetou uma asa que se dobrava para baixo a partir da fuselagem antes de se erguer novamente nas pontas. A icônica asa de gaivota invertida. Essa forma única permitia que o trem de pouso fosse fixado no ponto mais baixo da dobra, mantendo-o curto e forte enquanto a hélice girava livremente. O protótipo foi um sucesso espetacular. Em 1940, ele se tornou o primeiro caça americano a ultrapassar a barreira dos 640 km por hora em voo nivelado. A Marinha ficou exultante e encomendou quase 600 unidades. O avião dos sonhos estava se tornando realidade. Mas então, a guerra na Europa enviou um aviso sombrio. O armamento planejado era fraco demais. A Marinha exigiu mais poder de fogo,
6 metralhadoras calibre 50, todas montadas nas asas. Essa mudança, aparentemente pequena, desencadeou uma reação em cadeia fatal. Para instalar as metralhadoras, os tanques de combustível tiveram que ser retirados das asas. O único lugar para um novo e grande tanque era na fuselagem, bem na frente do piloto. E para que esse tanque coubesse, o cockpit teve que ser movido para trás, quase 1 metro para trás. Ninguém na prancheta de desenho poderia imaginar as consequências. A busca por mais poder de fogo havia criado, sem que ninguém soubesse, uma falha fundamental no coração da máquina. Uma falha que transformaria o avião dos sonhos em um predador de seus próprios pilotos. O primeiro voo do Corsair de produção, em junho de 1942, marcou o fim de um sonho e o início de um pesadelo. Os problemas que os engenheiros criaram na prancheta agora se manifestavam de forma letal no ar. A mudança no cockpit transformou a aterrissagem em um ato de fé cega. O piloto simplesmente não conseguia ver para onde estava indo. Imagine tentar estacionar um carro com um capô tão longo que você só consegue ver o céu. Agora imagine que esse carro está a 200 km por hora, em direção a um alvo em movimento, com o para-brisa coberto por uma película de óleo quente e fluido hidráulico que vazava constantemente do motor gigante, mas a visibilidade era o menor dos demônios que assombravam aquele avião. Havia um problema mais profundo, uma falha aerodinâmica que agia como um predador silencioso, em baixas velocidades, como durante uma aproximação para pouso ou uma manobra de combate. A asa esquerda estolava antes da direita. Sem qualquer aviso, a asa esquerda simplesmente desistia. Ela parava de gerar sustentação e, enquanto a direita continuava voando, o avião girava sobre si mesmo com uma violência que arrancava o controle das mãos do piloto. A baixa altitude não havia tempo para recuperar. O mundo virava de cabeça para baixo e era o fim. Como se isso não bastasse, o torque do motor era uma força da natureza. O motor não apenas impulsionava o avião para a frente, ele tentava torcê-lo no ar. Se um piloto inexperiente aplicasse potência rápido demais, o torque viraria o avião de barriga para cima, jogando-o no oceano. Jovens insignes, recém-saídos de aviões de treinamento que perdoavam erros, eram colocados no controle de uma máquina que punia cada hesitação com a morte. Os acidentes se tornaram rotina. Pilotos morriam na decolagem, no pouso, em simples voos de treinamento. A lista de mortos crescia a cada semana, e entre os sobreviventes, um nome sombrio começou a ecoar nos corredores e nos bares. O nome começou como uma piada amarga para lidar com o medo, mas logo se tornou uma verdade aceita por todos. Eles o chamavam de o Eliminador de Insignes. É uma ironia cruel. Uma máquina criada para destruir o inimigo estava destruindo seus próprios homens. Qual outra arma da história você conhece que era tão perigosa para seus operadores quanto para o alvo? Quero saber sua opinião nos comentários. Esta história é sobre decisões que mudam tudo. E agora, você tem uma decisão a tomar. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e descobrir como essa história termina. A piada era terrivelmente precisa. Com pilotos morrendo a uma taxa que seria inaceitável até mesmo em combate, a Marinha não podia mais ignorar a verdade. Os testes finais apenas confirmaram o que todos já temiam e uma decisão drástica e humilhante estava prestes a ser tomada. Na primavera de 1943, a Marinha dos Estados Unidos fez o impensável. Após investir milhões de dólares e anos de desenvolvimento, eles rejeitaram oficialmente sua arma mais promissora. O Vought F4U Corsair foi declarado perigoso demais para operar em porta-aviões. A Esperança do Pacífico, o caça projetado para dominar os céus, foi oficialmente rebaixado. Em seu lugar, a Marinha escolheu o Grumman F-6F Hellcat, um avião mais lento, menos potente, mas infinitamente mais previsível e seguro. O Corsair se tornou um filho problemático, um gênio indomável que ninguém sabia como controlar. O que você faz quando sua arma mais avançada é declarada inútil para sua principal missão? Você não a joga fora. Você a entrega para os fuzileiros navais. Acostumados a receber equipamentos de segunda mão, os fuzileiros herdaram o Corsair. Mas não era um simples equipamento usado. Era uma máquina com uma reputação de matar seus próprios pilotos.
eles foram enviados para as bases terrestres improvisadas do Pacífico, para lutar com uma arma que parecia tão determinada a matá-los quanto o inimigo. O palco para sua estreia em combate foi Henderson Field, em Guadalcanal, o pedaço de terra mais disputado do Pacífico. A pista era uma colcha de retalhos de crateras de bombas e destroços de aviões. A selva ao redor escondia soldados inimigos. Era o pior lugar possível para aprender a domar uma aeronave temperamental. Em 14 de fevereiro, o esquadrão VMF-124 voou em sua primeira grande missão de combate. O resultado foi um desastre que entrou para a história como o Massacre do Dia de São Valentim. Interceptados pelos ágeis caças Zero japoneses, os Corsairs se mostraram terrivelmente vulneráveis. Em uma linha reta, eles eram imbatíveis, mas o combate aéreo é uma dança mortal de curvas e manobras. E nessa dança, o Corsair era um parceiro desajeitado e lento. Os Zeros circulavam em torno deles, colando em suas caudas com uma facilidade humilhante. Os americanos perderam 8 aeronaves naquele dia. Os japoneses, apenas uma. A reputação do Corsair estava selada. Era perigoso demais para pousar e desajeitado demais para lutar. O avião estava condenado, certo? Qualquer análise lógica diria que sim. O projeto havia fracassado em seus 2 propósitos fundamentais. Mas a guerra não é vencida pela lógica. É vencida por pessoas. E em meio ao desespero, alguns pilotos e mecânicos no fronte começaram a notar um padrão, um segredo escondido na aerodinâmica daquela máquina mortal. Eles estavam prestes a reescrever as regras do combate aéreo, não em uma sala de engenharia com instrumentos de precisão, mas no calor da batalha, com nada além de ferramentas básicas e uma vontade desesperada de sobreviver. A salvação do Corsair não veio de uma ordem de um general ou de um novo projeto em um escritório de engenharia. Ela nasceu no meio do caos, da lama e do medo do Pacífico. A primeira grande mudança veio da mente de um piloto, o tenente Kenneth Walsh. Ele entendeu algo fundamental. Tentar lutar a guerra do inimigo era uma sentença de morte. O caça-zero japonês era um mestre da dança do combate aéreo, leve e ágil, capaz de fazer curvas que quebrariam as asas de aviões mais pesados. O Corsair, tentando imitá-lo, era como um boxeador peso pesado tentando vencer uma luta de balé. Walsh percebeu que o Corsair não precisava dançar. Ele precisava golpear. Ele desenvolveu uma nova filosofia de combate, brutalmente simples e eficaz. Nunca, em hipótese alguma, entrar em uma luta de curvas com um zero. Em vez disso, usar a velocidade e a potência superiores do Corsair. Mergulhar sobre o inimigo vindo de cima, como um falcão. Disparar uma única e devastadora rajada com as 6 metralhadoras e, em seguida, usar a incrível potência do motor para subir de volta para a segurança do céu, antes que o inimigo soubesse o que o atingiu. Era uma tática de predador, não de dançarino. Walsh se tornou o primeiro as do Corsair, provando que a máquina não era desajeitada. Ela apenas estava sendo usada da maneira errada. Enquanto Walsh reescrevia as regras no ar, um oficial de manutenção em terra chamado Butch Davenport estava obcecado com um problema mecânico. Por que o avião sempre girava para a esquerda antes de estolar? A falha não era aleatória, tinha um padrão. Em uma base improvisada, cercado pela umidade e pelo perigo constante, Davenport e um representante da Vought, Rost de vela, descobriram que o fluxo de ar sobre a asa esquerda se desprendia frações de segundo antes do da direita. Essa pequena diferença era o que causava o giro mortal. A solução deles foi um ato de pura genialidade de campo. Eles pegaram uma pequena tira de metal e a fixaram na borda da asa direita. Essa simples peça de metal estragava propositalmente a aerodinâmica da asa boa, fazendo com que ela estolasse exatamente ao mesmo tempo que a asa problemática. O resultado foi milagroso. O giro violento e imprevisível desapareceu. Em vez de virar de cabeça para baixo, o avião agora simplesmente afundava para a frente de forma controlável, dando ao piloto tempo vital para reagir. Essa modificação, feita com peças sobressalentes, salvou centenas de vidas. Nos primeiros meses da guerra, mais pilotos americanos morriam em acidentes de treinamento do que em combate aéreo. A invenção de Davenport
ajudou a reverter essa estatística terrível. A combinação da nova tática de Walsh e da correção mecânica de Davenport começou a transformar a reputação do Corsair. O eliminador de insígnias estava lentamente aprendendo a direcionar sua fúria para o inimigo. Mas o problema fundamental persistia. Ele ainda era considerado perigoso demais para pousar em um porta-aviões. Os americanos estavam consertando o avião peça por peça, mas do outro lado do mundo, a Marinha Britânica, por pura e absoluta necessidade, estava prestes a descobrir a chave final que destravaria o verdadeiro potencial daquela máquina. Enquanto os americanos lutavam para domar o Corsair em bases terrestres, a Marinha Real Britânica enfrentava um problema diferente. Eles não tinham a opção de rejeitar o avião. Seus próprios caças de porta-aviões eram lentos e obsoletos, presas fáceis para os aviões inimigos. Quando os Estados Unidos ofereceram o Corsair através de um programa de empréstimo, os britânicos aceitaram, mesmo conhecendo sua reputação mortal. Para eles, um caça perigoso era melhor do que nenhum caça. A necessidade era a mãe da invenção, e os britânicos precisavam inventar uma solução, rápido. Eles enfrentaram exatamente os mesmos problemas que quase mataram Sam Porter: a visibilidade nula, o salto violento no pouso, o torque traiçoeiro. Mas a abordagem deles foi diferente. Em vez de declarar o avião inadequado, eles o trataram como um quebra-cabeça que precisava ser resolvido. A solução para a visibilidade foi brutalmente simples. Eles elevaram o assento do piloto em 18 centímetros. Essa pequena mudança permitiu que o piloto olhasse por cima do nariz, em vez de diretamente para ele. Eles também modificaram a cobertura da cabine, substituindo partes da estrutura por painéis transparentes, abrindo o campo de visão. O problema do óleo no para-brisa foi resolvido com uma lógica igualmente prática. Os americanos tentaram selar o motor. Os britânicos simplesmente redirecionaram o vazamento. Eles fecharam as abas superiores do motor e abriram as laterais. O óleo, em vez de voar para o para-brisa, agora escorria inofensivamente pelos lados da fuselagem. Eram soluções simples, quase óbvias, que haviam escapado aos engenheiros originais. Mas a maior inovação britânica não foi uma peça de metal, foi uma ideia. Eles abandonaram a aproximação reta para o pouso, que era o padrão americano. Em vez disso, eles desenvolveram uma técnica que já usavam para outros aviões de nariz longo: a aproximação em curva. O piloto voava em uma curva constante em direção ao convés. Ao olhar pela lateral da cabine, ele podia manter o porta-aviões e o oficial de sinalização em seu campo de visão durante todo o tempo. O nariz longo, que bloqueava a visão frontal, tornou-se irrelevante. Apenas no último instante, segundos antes de tocar o convés, o piloto endireitava o avião. Era uma manobra que exigia habilidade e precisão, mas resolvia o problema mais perigoso do Corsair. No final de 1943, enquanto a Marinha dos Estados Unidos ainda relegava o Corsair a bases terrestres, os pilotos britânicos já o operavam com sucesso a partir dos pequenos convéses de seus porta-aviões. Eles estavam derrubando aviões alemães sobre a Noruega com a mesma máquina que os americanos haviam considerado uma armadilha mortal. A notícia do sucesso britânico cruzou o Atlântico como uma onda de choque. Os americanos agora tinham a prova de que o problema não era inteiramente da máquina. Eles tinham as táticas de Walsh e a correção mecânica de Davenport. Agora, tinham a peça final do quebra-cabeça vinda de seus aliados. A questão era: o orgulho da Marinha dos Estados Unidos permitiria que eles adotassem soluções criadas por outros para consertar seu próprio erro? O sucesso britânico foi a peça que faltava, a prova irrefutável de que o Corsair não era uma causa perdida. A Marinha dos Estados Unidos, diante dos fatos, deixou o orgulho de lado e começou a agir. Eles não inventaram uma nova solução milagrosa. Eles fizeram algo muito mais inteligente. Eles combinaram todas as lições aprendidas no campo de batalha. A faixa de estol improvisada por Butch Davenport na lama de uma ilha do Pacífico tornou-se um item padrão de fábrica. O assento elevado, uma ideia pragmática dos britânicos, foi incorporado na linha de produção. A antiga cobertura da cabine, cheia de estruturas que bloqueavam a visão, foi substituída por um design em bolha, oferecendo uma visão panorâmica de 360 graus.
Eles ajustaram a pressão nos amortecedores do trem de pouso, eliminando o salto mortal que aterrorizou Sam Porter. A técnica de aproximação em curva, aperfeiçoada pelos britânicos, tornou-se o novo procedimento padrão para os pilotos americanos. Nenhuma dessas mudanças, sozinha, teria resolvido o problema, mas juntas elas operaram uma transformação. O eliminador de insígnias foi domado. A máquina que matava seus pilotos foi transformada em uma arma precisa e letal. Em abril de 1944, quase 2 anos após ter sido rejeitado, o Corsair foi finalmente aprovado para operações em porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. A prova de fogo veio com homens como o Major Gregory "Pepe" Boynton e seu esquadrão de párias, o VMF-214, os Black Sheep. Boynton recebeu um grupo de pilotos que ninguém mais queria e, em poucas semanas, os transformou em uma das unidades de combate mais temidas do Pacífico. Ele não apenas os ensinou a voar no Corsair, ele lhes mostrou a alma da máquina. Ele demonstrou que, por trás de sua reputação aterrorizante, havia um caça magnífico, mais rápido e mais poderoso do que qualquer coisa que o inimigo pudesse colocar no ar. Os resultados foram avassaladores. A maré da guerra aérea no Pacífico virou. O Corsair, antes uma presa fácil em combates de curva, agora ditava os termos do engajamento com suas táticas de ataque e corrida. A taxa de vitórias disparou para um nível quase inacreditável. 11-1. Para cada Corsair perdido em combate aéreo, 11 aeronaves inimigas eram destruídas. A arma que a Marinha havia descartado se tornou seu trunfo mais valioso. O Corsair havia conquistado seu lugar na história, redimindo-se de forma espetacular. Mas o que acontece quando uma lenda da Era da Hélice enfrenta o futuro? Uma nova guerra estava surgindo no horizonte. Uma guerra que seria travada por caças a jato, máquinas que voavam mais rápido e mais alto do que qualquer coisa que o Corsair pudesse sonhar. O velho guerreiro, forjado no desespero da Segunda Guerra Mundial, seria convocado para um último e improvável combate, um duelo contra a própria marcha do tempo. Quando a guerra explodiu na Coreia, em 1950, o mundo da aviação já havia mudado. A era dos jatos havia chegado, mas nos campos de batalha lamacentos da Península Coreana, o velho Corsair, um projeto nascido nos anos 30, ainda tinha um papel a desempenhar. Os novos e velozes caças a jato eram como velocistas, rápidos e impressionantes, mas consumiam combustível a uma taxa voraz e só podiam permanecer sobre o alvo por poucos minutos. O Corsair era um maratonista. Ele podia circular sobre as tropas amigas por horas, esperando pacientemente o chamado para mergulhar e entregar suas bombas e foguetes com uma precisão devastadora. Sua robustez, uma característica do seu projeto original, tornou-se lendária. Pilotos voltavam de missões com aviões que pareciam mais queijo suíço do que metal, com buracos nas asas e na fuselagem que teriam desintegrado os jatos mais frágeis. Foi na Coreia que o Corsair escreveu o capítulo mais improvável de sua história. Em 10 de setembro de 1952, o capitão Jesse Fulmar, voando seu F-4U, encontrou um MiG-15, um dos caças a jato mais avançados do mundo. A lógica ditava a fuga. Um avião a hélice contra um jato era um duelo desigual, uma relíquia contra o futuro. Mas Fulmar não fugiu. Ele atacou. Em uma demonstração de habilidade que desafia a imaginação, ele manobrou seu antigo guerreiro e derrubou o jato soviético. A produção do Corsair só terminou em 1953, a mais longa para qualquer caça a pistão na história americana. Sua jornada, de pária a lenda, oferece uma lição poderosa. A inovação que realmente vence guerras raramente nasce de um projeto perfeito. Ela nasce da adaptação, da improvisação desesperada de pessoas no fronte que se recusam a aceitar o fracasso. Não foi o gênio solitário de Rex Basel que fez do Corsair uma lenda. Foram as pequenas e cruciais mudanças acumuladas ao longo do tempo. A faixa de metal de um mecânico, o assento elevado dos britânicos, a nova tática de um piloto. Esta história é um tributo a todos eles. É a prova de que as melhores soluções muitas vezes vêm daqueles que estão mais próximos do problema. O que você acha? A genialidade está no projeto original ou na capacidade de adaptá-lo sob pressão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é importante para nós. Se esta jornada te inspirou, inscreva-se e curta para mais histórias como esta.
O Corsair não se tornou uma lenda porque foi projetado para ser perfeito. Ele se tornou uma lenda porque pessoas imperfeitas se recusaram a desistir de uma máquina imperfeita.